verdade. Nós estamos aqui em uma quarta-feira especial. Quem crê nisso, dê um glória a Deus. Se você veio até aqui hoje para receber algo especial de Deus, eu digo para você que você já começou. Então não tem motivo para você esperar o final do culto para dar glória a Deus, esperar o final do culto para poder sorrir. Já é momento de você ir dando glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Porque essa noite vai ficar gravada no seu coração. Não importa como foi o seu dia, não importa como foi a sua semana até aqui, eu sei que Deus marcou essa noite aqui para falar com você diretamente. Você sabe disso? Tem convicção disso? Tem mesmo? Então vamos começar. A gente costuma dizer aqui nessa campanha Novos Começos que a gente está projetando 2020. E eu não sei se você está sabendo, mas hoje você já está projetando. Chuta um mês aí que você acha. Não, perdeu o culto. Julho perdeu o culto. Setembro, gente. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ele: você está projetando. Não, fala com mais vontade. Você está projetando setembro de 2020. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está aqui em 2019 e já está enxergando lá em setembro de 2020 aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Por isso, essa campanha é muito importante, essa série é muito importante. Por quê? Porque você está projetando o seu coração, você está colocando a sua fé, você está colocando a sua confiança nas mãos de Deus, e é isso que muda todas as coisas. Você já começou falando com essa pessoa do seu lado, eu sei que você já está cansado de falar, nem começou a falar, mas você já falou um monte. Então olha para a pessoa do seu outro lado, vai. Olhou? Diga para ela: projete setembro de 2020 hoje. E para começar, vamos comigo. Para começar, a gente sabe que quando nós projetamos o ano que vem, quando a gente está projetando 2020, você está sonhando com coisas que vão acontecer, sim ou não? E se você está sonhando com coisas que vão acontecer, naturalmente você já começa a sonhar com muita coisa especial. E essas coisas especiais são as bases daquilo que a gente espera para 2020. Quando eu falo para você o que você espera para o ano que vem, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça? Me ajuda aí, me ajuda aí. Presença de Deus. O que mais? Cura. O que mais? Renovo espiritual. Dons. Renovo espiritual. Conversão do marido. Quem quer conversão do marido aí, levanta a mão. É isso aí, tem que projetar 2020, querido. Tem que projetar. Qual é a questão? Muitas vezes aqui, graças a Deus, a gente está no meio de um ambiente de pessoas espirituais, pessoas com fé. Você viu que todo mundo está colocando alguma coisa para 2020 que Deus pode realizar e que vai atingir a sua vida espiritual, sim ou não? Mas, se você for olhar na base, no superficial, o que a gente espera para 2020? Normalmente a gente espera paz. O que mais? Saúde. O que mais? Amor. O que mais? Prosperidade. A gente pode falar uma lista enorme, mas sempre termina em prosperidade. Por quê?
repetir mais alto: dono do meu tudo. Você pode gritar agora o mais alto que você conseguir: dono do meu tudo. Aleluia. Então vamos comigo para Salmos capítulo 1, versículo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1. Vai dando glória aí. Se teu irmão do lado der glória a Deus, você dá glória a Deus, não fica por baixo não. Salmos capítulo 1, versículo 1. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Aleluia. Com certeza você já ouviu esses versículos, com certeza. Mas hoje eu quero trazer para você de uma forma bem simples, bem direta e bem rápida, 5 conselhos para que Deus seja o dono do seu tudo. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: 5 conselhos para que Deus seja o dono de tudo. E eu peço, se você puder anotar, anote. Por quê? Isso que eu vou falar não tem a ver só com a área financeira, só com prosperidade, mas tem a ver com todas as áreas da sua vida. E se você tomar cuidado e fizer passo a passo, ouvir esses conselhos, você vai ter um 2020 tão sobrenatural que quando for virar para 2021 você vai falar: Deus, o Senhor caprichou nesse ano. Quem aqui está pronto para dizer isso no final do ano? Deus, o Senhor caprichou. Então vamos comigo. Primeiro conselho, anota isso bem claro. Eu sei que esse você não vai esquecer. Você não é todo mundo. Quem aqui já ouviu essa frase alguma vez na vida? Vou mudar minha pergunta. Quem aqui já ouviu essa frase da sua mãe? Todo mundo ouviu essa frase da mãe. Por quê? Eu acho que deve constar no manual da mãe que ela tem que falar essa frase para o filho. E quando a mãe espera ali os 9 meses, ela fica esperando nascer o bebê, ela já fica louca para usar essa frase. É uma mãe, é verdade? Agora, qual é a questão? É que muitas vezes a gente não dá valor para essa frase. Com certeza você ouviu essa frase e quando você ouviu, você falou: meu Deus do céu, o que minha mãe está falando isso de novo? Porque normalmente a mãe não fala uma vez só essa frase na vida, ela fala algumas, né? Para gravar no seu coração, ela falou algumas, sim ou não? Sim. Se ela falou algumas, talvez você tenha ouvido e não tenha dado devido valor. E para isso, hoje, eu vou falar de uma forma diferente, para você entender que com Deus você tem que entender que você não é todo mundo. O primeiro versículo que a gente leu diz assim: como é feliz que aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Se atenta aqui ao detalhe, olha o começo do versículo. Como é feliz aquele que não segue. O princípio de não seguir o conselho de outras pessoas, aqui nesse versículo, não é simplesmente para que você não ouça o que as pessoas têm a dizer para você, e não é também para dizer que essas pessoas não sabem o que elas dizem para você. Ele não sabe de nada e ele quer interferir na sua vida. Mas pensa comigo, na atualidade, hoje, quantas vezes por dia você ouve pessoas dizendo o que querem sobre a sua vida ou sobre a vida de qualquer um, seja nas redes sociais ou seja no tete a tete? A gente tem milhões e milhões de comentaristas alheios, é ou não é? Todo mundo sempre tem uma opinião para dar, todo mundo sempre tem um conselho para dar, e 99% das vezes esses conselhos não te levam a lugar nenhum, porque falam de um conselho dele, da própria pessoa, e não de uma sabedoria que vem de Deus.
seguindo o palho vermelho errado. Você vai parar tão longe de onde você estava indo que você não consegue mais nem saber qual era o caminho. Se você seguia aquele, é porque você não sabia o caminho certo. Agora, qual é a questão aqui? Muitas vezes a gente perde tempo seguindo pessoas que não deveria seguir, imitando pessoas que não deveria imitar. E isso não diz respeito simplesmente às pessoas do mundo, às pessoas lá de fora. Mas muitas vezes dentro do nosso convívio, dentro da igreja, existem pessoas que vão para caminhos diferentes do nosso. E se você seguir essa pessoa, você não vai ser feliz, você não vai ser preenchido por Deus. Olha para essa pessoa do seu lado e diga aí, se você segue pessoas que vão para caminhos diferentes, você não vai chegar a lugar nenhum. E qual é a questão? Talvez eu falando isso, você está pensando nesse momento, não sou eu não sigo ninguém, eu vou por mim mesmo, eu assumo a responsabilidade, sou ousado. Mas eu não sei você, mas talvez você tenha ouvido por aí, para alguém, uma frase assim, alguém te disse que esse ano que está ruim para todo mundo? Alguém ouviu essa frase? Alguém ouviu uma frase assim, te falaram que o mercado não está fácil? Não adianta ficar supondo que vai dar tudo certo. Alguém ouviu essa frase? Alguém falou assim, contaram para você que o mundo todo está em crise, por que você está achando que algo especial vai acontecer com você? Alguém ouviu uma frase assim? Isso nada mais é do que alguém que está comentando sobre a sua vida, alguém que está colocando palavras para você que não deveriam fazer parte da sua vida. E sabe o que acontece de pior? Muitas vezes a gente ouve essas palavras e assume isso. Realmente está ruim para todo mundo, por que a minha vida seria diferente? Realmente está ruim para vender a minha casa, por que no meu caso seria diferente, eu ia conseguir vender rápido? Está ruim para pagar o combustível do meu carro, para todo mundo está ruim, por que para mim ia estar mais fácil? Você assume que você é um derrotado. Você assume que você vai passar por dificuldade como todos os outros estão passando. Mas aí é que entra a questão. Deus manda te dizer que você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Talvez você não tenha entendido até aqui qual é o sentido disso. A questão é que muitas vezes você assume palavras negativas sobre você. Você assume pensamentos de que tudo vai dar errado mesmo. Talvez daqui 2 anos a crise acabe e aí o Brasil comece a subir de novo e aí a sua empresa comece a crescer de novo. Esqueça tudo isso. Esqueça o que te disseram. A realidade é que você não é todo mundo. Deus tem um plano certo para você. Talvez você nunca tenha conhecido alguém, mas existem pessoas que prosperam e enriquecem na crise. Você é essa pessoa que Deus escolheu para isso. Se você entender isso, você vai parar de olhar para o que todo mundo diz e olhar para aquilo que o Deus Todo-Poderoso diz sobre você. E Deus diz que você vai ser abençoado, Deus diz que você vai ser próspero, que você vai vencer as dificuldades dia a dia. E se você entender isso, querido, ninguém vai te segurar. Olha para a pessoa do seu lado com autoridade e diga para ela, a partir de agora, entenda, não se baseie nos outros, porque você não é todo mundo. Deu para entender? Deu para entender? Marcou no seu coração aí essa primeiro conselho? Você não é todo mundo. O segundo conselho que eu dei para você hoje: tenha prazer em viver no Senhor. Repete comigo: tenha prazer em viver no Senhor. E a gente vê o versículo 2 que diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Se você olha em viver com Deus como algo que não é bom o suficiente, sempre dá aquela vontade de procurar algo melhor. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu sou muito lubriguento, muito lubriguento. E aí tem dia que eu acordo pensando, nossa, eu queria uma porcaria, só de vez em quando, não sempre. E aí eu penso em uma porcaria determinada, sabe aquele lanche determinado,
de árvore, podem dizer aí, a quantidade de água que ela vai receber continuamente, no momento certo, no momento que ela precisa, faz toda a diferença para ela. E talvez a gente que não tenha tanto costume, pense que uma árvore pode sobreviver bem em qualquer lugar. Só que se você quer uma árvore que gere bons frutos, uma árvore que seja forte, ela tem que conseguir estar perto de água. Olha para a pessoa do seu lado e diz aí, a árvore tem que estar perto de água. E quando você pensa que uma árvore tem que estar perto de água para que ela seja saudável, você entende muito facilmente que os melhores lugares são perto de rios, perto de lagos. Só que tem um detalhe, se você for estudar um pouco a mais aí, você vai ver que a água parada, ela é boa, tipo um laguinho tranquilo, ela é boa para a árvore. Mas quando você tem um rio que passa, que flui do lado daquela árvore, ela traz outros tipos de seres viventes para aquele lugar, chama biodiversidade. E o que isso quer dizer, pastor? Que ali do lado daquela árvore vão ter outros animaizinhos, vão ter outros peixinhos, vão ter outros bichinhos que vão dar mais natureza, vão dar mais vida àquele lugar. E tendo vida naquele lugar, a árvore vai ser mais saudável. E sendo mais saudável, os frutos que ela vai gerar vão ser ainda melhores. O ponto é esse. Se você quer colher grandes frutos na área financeira, saiba muito bem onde suas raízes estão colocadas. Quando a gente fala de ter raízes perto de rios, perto de águas correntes, não é simplesmente em qualquer lugar, mas é um lugar que gere vida para dentro de você. Se você é essa árvore e você quer viver a plenitude de Deus, você tem que ter as raízes estabelecidas de uma forma que elas te alimentem. E aí eu te pergunto, onde você tem colocado as suas raízes? Onde você tem se fundamentado? Talvez hoje seja muito difícil você entender essa expressão, mas se você é uma árvore plantada na Aliança da Paz, as suas raízes têm que estar profundas o suficiente para receberem o alimento que a Aliança da Paz tem para você através da palavra de Deus. Você entende isso? Qual é a questão? É que muitas vezes nós como árvores, a gente está em um lugar plantado, a gente está colocado em um lugar, mas a gente não quer receber a água, não quer receber o alimento daquele lugar. E aí o que você faz como árvore? Você tenta esticar a sua raiz para alcançar outra fonte. E o que acontece? Você não alcança outra fonte, porque se você está fixado em um lugar e tenta se esticar para alcançar outro, você não vai conseguir receber de outra fonte. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar fragilizada. Se você é uma árvore plantada dentro da Aliança da Paz, vou falar isso bem claro, se fortaleça no alimento que é colocado nas tuas mãos aqui, querido. Por quê? Porque o alimento que vem direto do solo ali, do rio, direto para a raiz, é o suficiente, é o necessário para tornar uma árvore forte. Mas se ela começa a procurar outras formas de se alimentar, ela não frutificará. Se você quer ter uma árvore saudável, se você quer ser uma árvore saudável, entenda que as suas raízes têm que estar bem fundamentadas, bem colocadas. Você tem que saber o solo que você está colocando a sua raiz. Você tem que entender que aquele solo é um solo que produz vida para você, que tem água corrente. E eu creio que se você está aqui hoje, numa quarta-feira à noite chuvosa, você entende disso, querido. Sim ou não? Se você está aqui hoje, é porque você tem convicção que a sua raiz está no lugar certo. E qual é a questão? Muitas vezes a gente quer colher grandes frutos e para de se alimentar da forma certa, para de se alimentar no lugar certo. E aí que está a questão: se você não se posicionar para isso, seu 2020 vai acabar sendo igual ao seu 2019. Você não vai ser feliz por completo. Por quê? Porque sem o alimento você não vai conseguir produzir o fruto necessário. Nós como pessoas, não só como cristãos, mas nós como pessoas temos como princípio a frutificação, sim ou não? Você tem filhos, e não só fisicamente, mas você frutifica na sua área profissional, você cresce ali o seu salário, você frutifica no espiritual, você dá passos ministeriais. Tudo isso é uma demonstração do quê? Todos nós estamos na terra com um princípio de frutificar, de gerar vida. E se nós estamos aqui com o princípio de frutificar, nós temos que entender o princípio de todas as coisas, que é o quê? Ser fiel a Deus acima de tudo e se alimentar daquilo que vem dele para nós. Isso é o suficiente.
se eu entendo aqui, a gente pode passar até para um próximo ponto, que ter raízes é o mesmo que estar alicerçado, firmado, que árvore com raízes compridas, bem estabelecidas, você consegue derrubar. É muito difícil. Tem árvores por aí que tem raiz tão grande, tão forte, que pode bater um caminhão e ela não sai do lugar. E o que isso representa para mim? A gente pode voltar até mesmo na questão que a gente falou, de ouvir conselho dos ímpios. Muitas vezes a gente está num lugar alicerçado, a gente está se alimentando, mas vem pessoas, vem situações, vem atitudes, até mesmo nossas, que permitem que situações tirem a gente daquele lugar. Mas se você tiver raízes, querido, nada vai te trazer dúvida, nada vai te trazer medo de estar no lugar errado. Por quê? A árvore que ela é bem alimentada, ela quer mudar de lugar? Nenhuma árvore bem alimentada quer mudar de lugar. Nenhuma árvore que está produzindo bons frutos quer simplesmente mudar de lugar, porque ela aceita, ela assume que aquele solo é um solo frutífero para ela. Por isso eu quero dizer para você que se você tiver boas raízes, nada vai te tirar da posição. E nada te tirar da posição não tem a ver com não sair da igreja, mas tem a ver com não permitir que o diabo roube você, que o diabo interfira na tua caminhada com Deus. Deus tem para você um 2020 maravilhoso, um 2020 tremendo, mas para isso acontecer você tem que estar fundamentado, você tem que crer no Deus que é todo poderoso, não só em uma área da sua vida, mas Ele é Deus de tudo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando você entende que Ele é Deus de tudo, a gente pode entender até mesmo que essa água corrente não pode estar parada. O que isso representa? Muitas vezes a gente fica num lugar, está estabelecido num lugar, mas a gente se conforma, a gente fica estático ali, achando que aquilo é simplesmente o que Deus tem para nós, e você se acostuma com a cadeira que você senta, você se acostuma com a empolgação que você vem no culto de quarta-feira, você se acostuma a simplesmente chegar, sentar, ouvir aquilo e sair, e aquela água que deveria te dar vida, nem dá mais vida. Por quê? Porque para você ela já está parada. E querido, vou te contar um segredo. Água parada só dá uma coisa: dengue. Não dá outra coisa. Se a água está parada, se ela para de ter vida, para você não faz mais efeito. Agora, quem é responsável por fazer com que essa água se movimente perto de você? É você mesmo. Você tem que entender que os princípios de Deus têm que ter movimento. Tudo aquilo que Deus faz em nós não é para algo estático, não é para algo parado, não é uma vez na vida e acabou, mas tem que ter movimento. E se tem movimento, Deus gera vida através desse movimento. Quando você entende isso, você percebe que o projeto de Deus tem a ver com se alimentar no lugar certo, porque você vai produzir, você vai enriquecer, você vai chegar mais longe se você se alimentar da forma certa. Agora começa a imaginar aí, você em 2019, você como árvore, os seus frutos foram grandes o suficiente? Ou foram meio mirrados? Até teve um fruto ou outro bom, mas você espera que isso melhore para o ano que vem. Se você espera que isso melhore, se alimente melhor, querido. E não é físico isso, mas é espiritual. Saiba de onde você se alimenta e saiba para que você se alimenta. Uma árvore, ela tem convicção de que ela não só se alimenta por se alimentar, mas o tanto que ela se alimenta, ela fortalece o tronco, ela fortalece os galhos, ela alcança as folhas, alcança as flores e dá fruto. A árvore se alimenta com propósito. Se você só receber de Deus aqui, só receber palavra profética aqui e não se mover e ficar parado, não vai adiantar nada. Eu ficar falando para você que Deus tem promessa para você, que 2020 vai ser maravilhoso, se você não tomar atitude. Deu para entender? E aí entra o quarto segredo: fique de olho. O versículo 3b diz assim: dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. A realidade é que a vida é cheia de oportunidade para todo mundo. Sim ou não? Sim. Todo mundo tem oportunidade e escolha todos os dias. Mas às vezes a gente não percebe essas oportunidades. E não percebe por quê? Porque a gente perde o tempo. A gente perde o momento certo. Sabe aquela brincadeira de pular corda? E a corda está batendo e você está do lado de fora e você fica naquela. É agora, é agora. Se você entra na hora errada, o que acontece? Alguém já brincou de corda? Se você entra na hora errada, o que acontece? Vai dar errado. O mínimo que pode acontecer é você cair, o mínimo.
Agora, pensa comigo, se você está do lado de fora, se você está de olho, se você está vendo a oportunidade passar e simplesmente fica vendo, a corda vai batendo, batendo, batendo. Alguém já brincou de corda em muitas pessoas? Já? Eu era um desses que ficava na dúvida, né? Tem aquele sempre que fica na fila na dúvida. E aí eu ficava assim. Na terceira, querido, que a corda bateu e eu não fui, o que o próximo fazia? Empurrava, sai da frente. Muitas vezes a gente perde oportunidades porque a gente fica pensando assim: é agora? Não. É agora? Não. É agora? Não. Querido, se você perder a oportunidade no momento certo, a responsabilidade é sua e não de Deus. Por isso você tem que ficar de olho naquela oportunidade no momento certo que Deus colocar na tua mão. Isso tem a ver com vida financeira? Tem a ver com vida financeira. Porque tudo que diz respeito a finanças tem a ver com oportunidade. E isso diz respeito tanto à empresa que você trabalha, tanto oportunidades de emprego novo, contratar pessoas novas, demitir funcionários antigos, ou mesmo mandar o currículo no momento certo. Tem a ver exatamente com oportunidade. Se você perder o tempo certo, a responsabilidade é sua. Mas Deus está aqui para poder cuidar de você e te ajudar a vencer. Ele está aqui para falar no seu ouvido: vai! E você ir, só que você tem que ir. Não adianta ele ficar falando: vai, 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 e você não ir. Sim ou não? Toda árvore frutífera dá o fruto num tempo determinado, e a gente tem que entender isso. O fruto pode estar o quê? Pode estar verde. E se você come um fruto verde, o que acontece? Quem já comeu um fruto verde aí? O que acontece? Ele dá uma amargada, amarra a boca, né? Quando você come uma banana que está verde, o que acontece? Não tem prazer naquilo. Tem fruta que pode fazer até mal se você comer antes do tempo. Por quê? Porque você não esperou o momento certo. Agora, se você esperar que aquela fruta amadureça um pouquinho mais, ela chega no ponto. E quando chega no ponto, ela é tão saborosa, ela é tão deliciosa. Você consegue extrair o melhor daquela fruta. Mais do que isso, você consegue tirar até mesmo as sementes para produzir mais árvores através daquilo. Agora, o ponto é, no momento é maravilhoso, no momento certo. Se for antes do tempo, verde, é ruim. E se for depois? Também é ruim. Por quê? Porque apodrece. Quem aqui já comeu uma banana que seja podre? Não dá, né? Quando você abre a banana e já vê ela toda amassada, como fica o seu coração com ela? Você já despreza ela no coração, você não está mais amando ela como você amava antes. A questão é que muitas vezes a gente vê a oportunidade, a gente vê a situação aparecer, mas nós não estávamos de olho. Sabe aquela situação que a gente fala sempre do leite esquentando no fogão? Você está ali olhando e ele está ali. Você está olhando e ele está ali. Você olhou para o lado, o que acontece? Derrama. Se você não ficar de olho, você vai perder o momento certo. Se você não ficar atento àquilo que Deus tem para você, você vai perder as oportunidades que Deus tem planejado para a sua vida. E aí que está. Deus diz que nós vamos ter crescimento e expansão, mas depende da nossa atitude. Depende de nós tomarmos posse. Ele vai trazer a oportunidade, mas a oportunidade tem que ser tomada por nós. É a força, querido. Então aí que está o negócio. Se eu não ficar de olho, se eu perder o foco daquilo que eu estou fazendo, se eu perder a visão certa de onde eu quero chegar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Talvez hoje, você está em novembro aqui e está pensando em 2020 e você nem sabe muito bem o que quer da vida. Se você está nesse momento e não sabe o que quer da vida, é o seu maior risco. Por quê? Porque você não sabe o que você tem que olhar. É ou não é? Já aconteceu comigo muitas vezes. A minha mãe falava assim: ó, filho, fica aqui e olha para lá. Quando acontecer tal coisa, você me avisa. Mas eu não sabia nem o que eu estava esperando. E aí eu ficava assim, tipo, acontecia e eu perdia aquele momento. Eu não sabia avisar o momento certo daquilo. Quando isso acontece, não existe simplesmente um culpado, não existe de quem é a responsabilidade, mas existe uma questão: nós perdemos o objetivo que nós tínhamos. Se você ainda não tem um objetivo de verdade para 2020, coloque uma meta, coloque um futuro, mire onde é o seu destino, porque se você não mirar, você nunca vai saber se você chegou. 2020 está aí, mas a gente sabe que Deus planejou dia a dia para você. Ele pode cumprir os seus 12 pedidos, ele pode cumprir antes de virar 2020, ele sabe disso. E você tem que saber disso também.
Só que a questão é que se você não tiver pedidos, não tiver planejamento, não ousar naquilo que você quer, você nunca vai viver nada de Deus. E esse é o ponto. O quinto e último é o fechamento de tudo isso. Seja próspero. Repete comigo: eu vou ser próspero. A parte C do versículo 3 diz: tudo o que ele faz, prospera. Repete comigo: tudo o que ele faz, prospera. Eu digo que esse quinto aqui não é um conselho, mas é o fechamento, é o resultado dos outros 4 conselhos. Por quê? Se você entende que não é todo mundo, como a gente falou no primeiro, você segue adiante, e aí tem prazer no Senhor, que é o segundo conselho. Se você tem prazer no Senhor, você se alimenta no lugar certo, e não se preocupa em comer de outros lugares, que é o terceiro. E aí você chega no quarto, que é ficar de olho para não perder oportunidades. E se você não perde oportunidade, você é próspero. Olha para essa pessoa do seu lado e diga com vontade agora: você é próspero. Olha para o outro lado e diga aí: você é próspero. O segredo de viver a prosperidade de Deus não é simplesmente ter muito dinheiro ou ganhar um salário alto, não é isso. Mas é entender que Deus tem princípios, e eu tenho que cumprir os princípios de Deus. Deus, ele não tem peso para nós, ele não tem jugo para nós. Não é simplesmente uma lei que eu tenho que cumprir, mas ele tem princípios. E os princípios dele devem ser vividos por nós. Filipenses 4,19 fala isso, quer ver? Anota aí, Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se você olhar aqui, ele traz sobre nós todas as suas riquezas, ou seja, não depende das nossas riquezas. Cutuca a pessoa do seu lado e diga aí: não depende da sua conta bancária, não depende do que você tem no bolso, mas depende das riquezas dele. É dele. Graças a Deus por isso, né, querido? Graças a Deus. Isso dá uma esperança pra gente. Por quê? Porque se dependesse de você ou de mim, nós somos limitados. A gente tem um limite máximo para chegar. Mesmo que você tenha dinheiro no bolso, existe um limite. Quando você fala de todas as riquezas de Deus, não existe limite. Ele é aquele que pode te dar todos os dias o máximo que você aguenta carregar, e mesmo assim ainda vai sobrar muito na mão dele. Por quê? Porque o que ele tem é ilimitado para você. Agora, qual que é a questão? É que muitas vezes a gente não analisa isso da forma certa. A gente acha que isso daqui é uma teologia da prosperidade. Você já ouviu esse termo? Tem gente que fala que quando você prega sobre finanças, prega sobre primícias, sobre dízimo, sobre oferta, você está falando sobre teologia da prosperidade. É verdade? Não. Eu não inventei nada aqui, querido, eu só li a Bíblia. São versículos bíblicos. Ou seja, eu não estou pregando teologia da prosperidade, eu estou pregando é Bíblia. E se você acredita na Bíblia, você vive tudo isso e ponto final. Agora a questão chave disso está nesse versículo: tudo o que ele faz prospera. Ou seja, se a Bíblia diz tudo o que ele faz prospera, é porque eu tenho que fazer alguma coisa. Sim ou não? Tem muita gente dizendo que você não precisa fazer nada, você simplesmente vive e é próspero, vive e é abençoado. Mas esse versículo diz o contrário, querido. Tudo o que ele faz prospera, ou seja, alguma coisa você vai ter que fazer para poder ser próspero. Pensa numa árvore. Nenhuma árvore nasce do nada sozinha, cresce do nada sem interferência de ninguém. Se você quer ter uma árvore, o que você precisa fazer? Pegar a semente, colocar na terra e cuidar daquela semente para que ela vire uma árvore. Muitas vezes a gente perde a visão do que é isso. A gente perde o sentido do que é viver a prosperidade financeira. A Bíblia é clara, existe o princípio de plantar e de colher. Se você quer colher, não existe como você passar simplesmente para a colheita se não houver o plantio antes. E eu não estou falando isso para você porque eu vou passar mais uma oferta aqui, eu vou pedir para que você oferte mais uma vez, não é isso. Mas você precisa entender que tudo na sua vida depende de uma semeadura para que você tenha uma colheita. Se você quer crescer ministerialmente, você tem que ter uma semeadura hoje, você tem que começar a fazer para poder crescer ministerialmente. Se você quer ter um casamento abençoado, você tem que começar o quê? Plantando, tendo um namoro abençoado, tendo um noivado abençoado, para depois ter um casamento abençoado. São passos de fé. Em tudo na nossa vida nós temos que dar esses passos.
Agora a questão é que muitas vezes a gente perde o rumo, a gente perde o foco. E pelo quê? Pelo que outros dizem, pelo que se sente simplesmente, ou mesmo pela situação atual. A gente pensa que eu vou ser próspero um dia, mas hoje eu não sou próspero, então eu não preciso fazer nada para Deus. A Bíblia diz que tudo que Ele faz prospera, mas o tudo que Ele faz pode ser pouquinho, não pode? Pode, mas Ele tem que fazer alguma coisa para prosperar. É a mesma coisa que o apóstolo citou no domingo. Qualquer número, que seja 1 milhão, 2 milhões, multiplicado por zero é zero. Mas se você colocar 1 multiplicado por 1 milhão, já é 1 milhão. O que eu quero dizer com isso? Se você faz o pouco, mas faz alguma coisa para colocar nas mãos do Senhor, já é o suficiente para que Ele prospere a sua vida, para que Ele multiplique dentro de você e para que Ele gere todo o recurso necessário para suprir você em tudo que precisa. Qual é a questão? É que se você perder o foco, perder o rumo daquilo que você tem que fazer, você vai simplesmente estar sentado, aguardando algo acontecer, e a Bíblia não diz isso. Em momento nenhum da Bíblia, Deus chamou pessoas encostadas. Em momento nenhum da Bíblia, Jesus passou ali andando e viu um cara que estava dormindo simplesmente e falou, ou que está descansando, ou que está dormindo, vem me seguir. Não. Todos os discípulos que Jesus fez, todos os discípulos que Jesus chamou, estavam trabalhando, estavam ocupados, estavam fazendo algo. A questão é, se você quer viver uma prosperidade de Deus, seja lá em qual área for, você tem que estar fazendo algo. Produza algo. Se você produzir algo, Ele vai prosperar, Ele vai multiplicar, Ele vai realizar, mas você tem que estar fazendo alguma coisa. Esse fazer alguma coisa nada mais é do que confiar em Deus. Se você confia que um dia você vai ter a realidade de uma vida financeira diferente, você entrega na mão dele a sua vida financeira hoje, não amanhã. Você não depende do resultado para começar o plantio. Você não depende da colheita para começar a semear. Você semeia primeiro para depois colher. Isso tudo bate naquilo que a gente começou. Se Deus é dono do meu tudo, todas as minhas intenções, todos os meus sonhos, todo o meu projeto de vida tem que estar nas mãos de Deus. Por isso hoje eu te desafio a entender que seu 2020 não começa em janeiro, mas ele já começou nessa série quando você começou a projetar. E se ele já começou, comece a fazer alguma coisa ainda hoje, para que quando chegar lá você possa colher abundantemente. Deus tem prosperidade para você. Mas para chegar lá, para ter a prosperidade, você tem que fazer alguma coisa diante de Deus. E não diz respeito simplesmente a ofertar, mas diz respeito a entregar o seu coração com tudo que você tem. A Bíblia diz, uma das histórias que nós lemos ali de Jesus, que Jesus estava pregando a palavra e um jovem rico chegou para ele e falou: Jesus, eu quero te seguir, o que eu faço para isso? E aí Jesus olha para ele e fala: segue os mandamentos, se você cumprir os mandamentos está tudo certo. E aí o jovem rico diz para ele: eu já cumpro os mandamentos. E aí ele pergunta: o que me falta? E Jesus fala: vai, vende o que tem e me segue. Mas a questão não era vender o que tem, mas era simplesmente aquilo que continuava ocupando o lugar de Jesus dentro do coração daquele jovem. O jovem enxergava aquilo como a segurança dele. Ele já obedecia às leis, ele já seguia os mandamentos, ele já amava ao próximo, mas ele ainda estava apegado a algo físico para acreditar que a sua vida dependia só dele. E o que Jesus espera é que você simplesmente abra mão do seu conforto, abra mão daquilo que você tem como capacidade para viver a confiança nele. E é isso que você vai fazer hoje. Fica de pé, querido. Aplauda o Senhor bem forte.